Olá, bem-vindos à Conversa Pública. No programa de hoje vamos falar sobre saúde. Dados do INCA apontam que o câncer de cabeça e pescoço acomete entre 30 mil e 45 mil pessoas todos os anos no Brasil. É o segundo tipo de tumor mais comum nos dois gêneros, ficando atrás apenas do câncer de próstata entre os homens e do câncer de mama entre as mulheres. Para falar sobre o assunto, nós recebemos hoje o cirurgião de cabeça e pescoço do Hospital Moinhos de Vento, Dr. Daniel Sperbi. Doutor Daniel, é um prazer recebê-lo aqui na Conversa Pública. Opa, muito boa tarde. Doutor Daniel, para a gente começar já no assunto, eu queria que o senhor tentasse explicar para a gente por que esse tipo de câncer é tão abrangente no Brasil. O câncer de cabeça e pescoço, ele abrange todas as áreas, a gente considera todas as áreas, exceto o sistema nervoso central, tudo que está na cabeça e pescoço. Então, é toda a pele dessa região e todos os órgãos do pescoço, boca, faringe, laringe, glândulas salivares, tiroide, glândulas paratiroides. No Brasil, então, a gente tem muita exposição solar, que gera esses cânceres de pele, câncer de lábio também, e também a gente tem um grande consumo de bebida alcoólica associado ao tabagismo, o que dá muito câncer de boca, laringe e faringe. Então, esses são os motivos que no Brasil a gente tem uma incidência grande de câncer de cabeça e pescoço. E normalmente esse tipo de tumor acomete mais homens ou mulheres ou não tem diferenciação entre gêneros? Tinha uma grande diferença para homens em função do maior índice de tabagismo, mas isso aí hoje em dia muita mulher também passou a fumar, o que mais ou menos trouxe para um índice igual de câncer de cabeça e pescoço. Para a pele, homens ainda têm um pouquinho mais por exposição maior ao sol e menos cuidados, principalmente o uso de protetor solar. E doutor, quais são as funções mais afetadas por esse tipo de tumor? Realmente, assim, o câncer de cabeça e pescoço, essa pergunta é muito boa. Câncer de cabeça e pescoço mexe com aquilo que é a identidade da pessoa. Está na face, está no pescoço e também nos órgãos vitais aí da gente, que a laringe, onde passa o ar, uma vez que tem um câncer, tem obstrução ali incompatível com a vida por questão de respiração. Na boca e na laringe é a questão da fala, né? A pessoa não consegue mais se expressar direito. E na face, tumores de pálpebra, tumores de órbita vão afetar a visão da pessoa. Então, toda essa parte de comunicação, essa parte de vivência social pode ser atingida pelos tumores que atingem a região da cabeça e do pescoço. Dessa forma, a gente pode, então, chegar à conclusão de que não apenas a parte física, mas inclusive a parte psicológica do paciente pode ser afetada por conta de um tratamento, ainda mais se for um tratamento mais incisivo, que deixa algum tipo de marca ou sequela no paciente? Exatamente, exatamente. Então, esse é um motivo de que surgiu essa ideia aí do Julho Verde, ou principalmente do dia 27 de julho, que é para a gente aumentar o número de diagnóstico precoce, conscientizar aí as pessoas se cuidarem e procurarem precocemente ajuda, porque tumores pequenos a gente cura de maneira muito fácil. Agora, quando os tumores são grandes, deixa essas sequelas que você mencionou, que eventualmente vão prejudicar a habilidade social e a questão da vida mesmo. Bom, o doutor falou aí sobre o dia 27 de julho, que é o instituído como o Dia Mundial de Conscientização e Combate ao Câncer de Cabeça e Pescoço. Agora, doutor, existem sinais que as pessoas devem observar, que vão ligar aí um alerta para a necessidade de procurar um médico por suspeita de ser um tipo de tumor nessa região do corpo? Tem, e é relativamente simples. Feridas de pele ou ferida de lábio que não cure aí, tem 15 dias, a pessoa tem que ligar já, marcar uma consulta e até 21 dias pode ser observado. Deu 21 dias, a pessoa tem que estar consultando para ver o que é aquela lesão. Então, qualquer ferida que não cicatrize em 15 a 21 dias pode ser sinal de tumor. Feridas de lábio, inicialmente, assim, não é que toda pessoa vai ter que achar que está com câncer nos primeiros 15 dias. Tem herpes, tem outras lesões que pode curar.
sozinhas nesse período. Passou desse período, tem que se antenar que pode ser um câncer. Na boca, lesões dentro da boca, mesma coisa, 15 a 21 dias precisam ser avaliadas por um especialista, ou um dentista especializado na área, ou um médico. E os outros sintomas da faringe e laringe são a rouquidão. Então, tosse persistente e rouquidão, a voz que não melhora em 15 a 21 dias, tem que ser analisado também por um otorrinolaringologista ou cirurgião de cabeça e pescoço. Assim como nódulos cervicais. A gente tem no pescoço várias ínguas, que são esses nódulos que aparecem. Eventualmente, uma pessoa tem uma afta e uma ínguazinha aqui no pescoço. Mesma coisa, a gente pode observar 15 a 20 dias. Passou desse tempo, tem que ser visto por um médico. Nódulos na tireoide, que são nódulos que surgem nessa região mais baixa aqui no pescoço. Se persistirem aí algum tempo, 15, 20, 30 dias, tem que ser visto por um endocrinologista ou médico especializado na área, assim como um cirurgião de cabeça e pescoço. Bom, como o senhor disse, evidentemente que esses são sinais para ligar um alerta, mas não necessariamente eles vão receber um diagnóstico de câncer, né? Para que a gente também faça as pessoas entenderem que um médico, um profissional é que deve fazer essa avaliação e não o Dr. Google, por exemplo. Exatamente. A imensa maioria dos pacientes que chegam para a gente não são câncer. A grande maioria, mesmo nódulos que perdurem um pouquinho mais de tempo, mas aí existem diagnósticos diferenciais. A gente acaba diagnosticando aí no meio muitas outras doenças. HIV, sífilis, toxoplasmose, citomegalovírus, vírus Epstein-Barr, são outros tipos de vírus. Covid agora, alguns diagnósticos, pacientes que não tinham outros sintomas, apenas aumento de linfonodos, ou então aumento da amígdala também, tivemos esses diagnósticos. Então, é uma gama grande. Dentre eles está o câncer que a gente quer prevenir. Agora, doutor, existem tipos de predisposição genética para o desenvolvimento do câncer de cabeça e pescoço, e num caso como esse, é possível também prevenir a doença? Tem, existe muita predisposição. Tumores da tireoide, por exemplo, tem fatores familiares importantíssimos. Se familiares de primeiro grau têm algum câncer da tireoide, os demais correm muito mais risco de apresentarem durante sua vida algum câncer da tireoide também. Assim como não apenas uma questão genética familiar, mas uma questão também de comportamento familiar. Pais que fumam, filho, já, além de estar presente dentro de um ambiente que tem mais fumaça, também tem mais tendência a fumar e, com isso, ter mais câncer na região de cabeça e pescoço. Esse fator genético, isso também existe alguma forma de prevenir ou diminuir o risco da incidência do câncer? Um deles é tentar evitar os comportamentos que levam aí a ter maiores cânceres, né? Outros, alguns tipos, existem rastreamentos genéticos, como o carcinoma medular da tireoide, se faz um rastreamento do gene RET, que em alguns casos, conforme o códon que está aí alterado, já se indica, inclusive, antes de 1 ano de idade, já se ressecar a tireoide. Então, existem prevenções, sim, nos mais diversos áreas aí, dentro de cada área do cabeça e pescoço, rastreamentos genéticos para tentar evitar a formação do câncer. Hoje nós estamos falando sobre diversos tipos de câncer de cabeça e pescoço. O nosso convidado é o cirurgião de cabeça e pescoço do Hospital Moinhos de Vento, Daniel Sperbi. Doutor Daniel, de forma geral, como é feito o diagnóstico? Quais são os tipos de exame para diagnosticar um câncer de cabeça e pescoço? O mais importante que a gente tem ali é o exame clínico. Isso significa visual, o médico tem que olhar a lesão, e também a palpação. A gente faz uma palpação do pescoço do paciente, dos nódulos, palpação das glândulas salivares, e o exame da lesão, se tanto pele quanto se for dentro da boca, tem que ser feito palpação dessa região também. Não adianta aquele exame apenas com uma espátulazinha de madeira. O médico especialista tem que botar uma luva e palpar a região para ter ideia da consistência daquela lesão. Quando os sintomas são dificuldade de deglutição ou então rouquidão, tosse crônica, a gente faz uma laringoscopia também, que é uma câmerazinha de vídeo que vai pela boca ou pelo nariz para olhar a região ali do fundo. Passando esse exame inicial, que é feito no consultório, outros exames podem ser necessários. Aí
ecografia, tomografia, ressonância magnética. Depois de tudo isso, se a gente julgar necessário, se marca a biópsia das lesões. Exame de sangue também para descartar as outras doenças que pode dar esses nódulos e feridas na região da cabeça e pescoço. Doutor, havendo aí uma descoberta no estágio ainda inicial da doença, qual é o percentual de cura para um tipo de câncer de cabeça e pescoço? Em estágios iniciais, nós temos curas acima de 90%, sem dúvida nenhuma, né? Então, normalmente são tratados com cirurgia simples, excisões locais, tumores de pele normalmente curam aí na primeira cirurgia, tumores de boca exigem cirurgias um pouquinho mais planejadas, assim como às vezes já tem que tirar as ínguas do pescoço. Tumores da laringe, mesma coisa. Na laringe, tumores iniciais também pode-se optar por tratar apenas com radioterapia inicialmente. Tumores da tireoide, bem iniciais, podem ser tratados com ressecção apenas de metade da tireoide. Então, tumores iniciais são facilmente tratados. Agora, como o senhor está me dizendo aí, existem tratamentos que não são necessariamente cirurgia. Ou seja, nem todo tipo de câncer, nem todo estágio também você vai precisar fazer uma cirurgia e ficar, por exemplo, com uma cicatriz. Exatamente, né? Às vezes a cirurgias pode ser feita apenas pelos acessos normais já da pessoa, transoral ou transnasal, não necessariamente tem cicatriz. E existem tumores iniciais também, a gente faz muito diagnóstico de linfoma, por exemplo, que o tratamento vai seguir apenas com quimioterapia. Não é necessário ressecções maiores, porque a quimioterapia acaba fazendo tratamento, a cirurgia não vai acrescentar benefício para o paciente. Agora, infelizmente, existem dados aqui do INCA que são preocupantes, né? Esses dados mostram que 76% dos diagnósticos já são feitos quando a doença está em um estágio avançado, ou seja, isso acaba, de fato, e de uma forma, digamos assim, bem explícita, dificultando muito as chances de cura do paciente. Exatamente, aí a chance de cura cai às vezes para menos de 30% nesses estágios avançados, e o tratamento vai deixar sequela. Que aí são tratamentos que a gente tem que fazer com equipe multidisciplinar. Entra cirurgia, radioterapia, quimioterapia, às vezes inverte a ordem, faz quimio e rádio, e se voltar o tumor, faz cirurgia depois. Se não voltar, esses pacientes a gente acompanha durante muitos anos, ficam com dificuldade de deglutição o tempo, algumas vezes ficam com dificuldade de fala, pode ser necessário traqueostomia permanente. Então, tudo isso a gente tem que balançar para cada lado, riscos e benefícios do melhor tratamento para cada paciente. Preferimos não precisar fazer esses tratamentos tão agressivos, mas se o paciente chega com a doença avançada, a gente tem que saber o que oferecer para eles. Agora isso me deixou um pouco curioso, porque o senhor falou no início do programa que é relativamente simples a gente ligar alguns sinais de alerta para que esteja havendo um problema no organismo, talvez para descobrir um câncer de cabeça e pescoço, né? Algumas marcas, machucados, problema, por exemplo, para engolir na hora de comer, ou tosse, rouquidão, e ao mesmo tempo a gente tem uma incidência tão grande de casos que já estão num estágio avançado. Por que isso acontece, né? Já que a gente consegue verificar e ao mesmo tempo não chega ao diagnóstico de uma forma eficaz para que esse tratamento seja menos invasivo, menos perigoso e com maior chance de cura? A maioria dos casos é que o paciente foi negligente e não foi procurar ajuda em tempo. Temos também no Brasil uma dificuldade em vários lugares que o paciente não consegue chegar, mesmo que ele queira, ele não consegue chegar em tempo a ter um tratamento, pelo menos um diagnóstico inicial, em função da dificuldade aí que alguns têm em relação ao SUS. Não chegam num especialista. Mas muito paciente tem medo mesmo. O alcoolista tem medo, ele só deixa para procurar ajuda quando não consegue mais deglutir ou quase não consegue mais respirar. Também temos aí no meio um outro fator que está surgindo, está ficando forte, que é o HPV.
são pacientes que absolutamente não têm ideia de que pode estar com tumor, é um tumor que vai crescendo silenciosamente e ele se mostra já quando está num estágio mais avançado, porque ele não causa dor antes, ele já aparece como um nódulo grande no pescoço, que é a metástase, ou então já um aumento importante da amígdala que a pessoa não estava sentindo previamente. Ou seja, a gente já entra aí numa outra questão, que é talvez a falta de abrangência para que esse tratamento seja feito, e principalmente o diagnóstico, já que é tão O importante diagnóstico. esse diagnóstico precoce. Exatamente. Então, assim, às vezes a pessoa, ou a própria pessoa negligente, ou o sistema não consegue absorver todo mundo que precisa. Hoje o nosso assunto é saúde, a gente está falando sobre o câncer de cabeça e pescoço. Nosso convidado é o cirurgião de cabeça e pescoço do Hospital Moinhos de Vento, o Dr. Daniel Sperm. Dr. Daniel, o senhor já começou a falar sobre o HPV, que tem relação direta com câncer de cabeça e pescoço, inclusive é o tema de uma pesquisa que está sendo realizada por meio do PROAD-SUS e liderada pelo Hospital Moinhos de Vento, do qual o senhor faz parte. Isso faz com que também o perfil de pacientes com câncer de cabeça e pescoço tenha caído em termos de faixa etária? Sim, sim. Essa questão a gente começou a observar no início dos anos 2000, muito paciente jovem vindo com câncer de boca, câncer de língua e câncer de orofaringe. Então, começou a alertar, a gente começou a conversar nos congressos entre os colegas, já estou com tanto paciente jovem, e realmente isso se via em todo o Brasil acontecendo. E, ao paralelo a isso, começou a chegar informações que nos Estados Unidos estava acontecendo também, e lá nos Estados Unidos e na Europa conseguiu se associar esses tumores ao HPV. HPV é o herpes vírus, desculpa, é o papiloma vírus, Human Papilloma Vírus, é o mesmo vírus que causa verrugas de mão, ou então as verrugas genitais relacionadas ao câncer de colo de útero, que alguns subtipos se alojam na boca ou na faringe, principalmente dentro da amígdala, e podem formar o câncer. Bom, doutor. Nesse. Pode perguntar. Não, desculpa, pode seguir, fique à vontade. Isso. Nesse caso, está associado com tumores em pacientes mais jovens, não fumantes e não tabagistas. O que levou a pesquisa ali no Moinhos? Então, a partir da hora que veio a informação que tem esse HPV associado, nós começamos a dosar esses tipos de ver esses tumores aqui no Brasil também. Eles têm uma diferença molecular que se chama o P16 positiva, uma molécula que está dentro das células tumorais, que nos diz que esse tumor foi, a princípio, causado por um vírus. Porém, quando a gente foi pesquisar os principais subtipos de vírus que estavam dando esses cânceres nos Estados Unidos e na Europa, a gente não achou esses vírus dentro das células aqui no Brasil. Por isso, para ver se são os mesmos subtipos que estão associados ao tumor lá, aos nossos tumores aqui, foi aberta essa pesquisa aí do PROAD-SUS, uma pesquisa para ver uma maior abrangência de subtipos virais causadores desses tumores na nossa população, assim como outra observação que foi feita, que a gente deveria estar vendo mais profissionais do sexo com esses tumores se apresentando nos nossos consultórios, e isso não aconteceu. Por que isso não acontece? A doutora Eliana Wendland, que é a coordenadora desse grande estudo do PROAD, também está associando essa população e fazendo pesquisas dos subtipos virais nesse tipo de população. E quais são os principais tipos de câncer de cabeça e pescoço que são associados diretamente com HPV? Disparado é o câncer da orofaringe, mais relacionado à amígdala. A amígdala, aquela que a gente tem as amidaletes, lá no fundo, às vezes fica dentro da cripta, o vírusinho, o corpo acaba não conseguindo eliminar ele, o vírus se cresce, até que alguns anos depois de formação, ele gera o câncer, e esse câncer cresce rapidamente. Então, uma pessoa que estava totalmente despreparada, achando que não fuma, não bebe, estava tranquilo, ele aparece lá com seus 40 anos de idade, daqui a pouco um tumor grande de amígdala, ou ele surge. O primeiro sinal que pode ser visto são metástases no pescoço.
Tá certo. Nesse caso, então, quando o câncer é associado ao HPV, a principal prevenção é a vacina, que a gente tem, inclusive, A disponível no principal SUS. prevenção é a vacina, que, por enquanto, a gente só tem para as crianças, né? A gente já tem aí indicação em bula nos Estados Unidos que até os 45 anos de idade poderia se tomar a vacina contra o HPV para prevenir justamente esses cânceres de orofaringe. No Brasil, a gente não tem essa indicação ainda. Pode ser que venha em breve, e que subtipos de vacina também vão ser feitos para tentar prevenir. Pode surgir alguma modificação a partir desse trabalho liderado pela doutora Eliana. Bom, doutor Daniel, a gente está chegando agora no finalzinho do Conversa Pública, mas antes de terminar, eu gostaria que o senhor deixasse aí a mensagem de que esse tipo de câncer de cabeça e pescoço, com algumas medidas, ele pode ser, se não prevenido completamente, pelo menos a gente pode diminuir bastante os riscos de desenvolver um tipo de tumor. Sim, as medidas que ajudam a prevenir é proteção solar. A gente tem que cuidar no sol, realmente já se sabe hoje em dia, usar chapéu é o principal fator que que previne câncer de cabeça e pescoço, é o chapéu, não apenas boné. Protetor solar, não ir nos horários das 10 da manhã às 2 da tarde no sol, não se expor nesse tempo, evitar bebida alcoólica e cigarro. Uma questão importante, o pessoal não gosta de falar, mas é maneirar em número de parceiros sexuais, uso de preservativo e qualquer nódulo no pescoço, ferida na boca, ferida na pele, ferida nos lábios, que não cura 15 a 20 dias, um especialista para dar uma olhada e verificar o que é aquela lesão. Tá certo, doutor Daniel, quero agradecer ao senhor por sua participação aqui no Conversa Pública. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho que o senhor desenvolve e ajuda a divulgar aí a prevenção a esse problema de saúde que é tão incidente no Brasil. Desejo uma boa tarde. Então, com isso, encerramos o Conversa Pública de hoje, também agradecendo a todos que nos acompanham pela TV e pela internet. Um grande abraço, até a próxima edição.